Amigos de Ideal Espírita, vamos juntos para a leitura comentada da obra A Força Eterna do Amor de Teresa de Calcutá. Hoje, a pergunta que ela nos faz: que mais traz felicidade? Ser útil aos demais. Quantas vezes na vida, apesar de nos dedicarmos a determinada tarefa, por melhor e mais importante que seja, nos sentimos sem utilidade, como se um vazio interno quisesse drenar nossas energias e emoções, até mesmo nosso sentimento de satisfação. É um descontentamento com aquilo que fazemos em benefício do próximo, com uma sensação de que falta mais, de que não estamos fazendo todo o possível, talvez acompanhados por uma impressão de que ignoramos ou ainda não descobrimos a própria vocação ou missão, como dizem alguns espiritualistas. Seja como for, eis algo que merece atenção especial da nossa parte. É importante que a gente diga isso, porque embora a gente possa falar da nossa missão, né, a nossa tarefa, nosso compromisso, nosso planejamento espiritual, nós temos uma tarefa a cumprir de fato. E isso remete, ou está ligado ao que se fala muito hoje em dia no propósito da vida, um sentido para a vida. Muitas pessoas que entram em depressão, por isso que ela fala infelicidade aqui, a depressão pode estar ligada a esse vazio existencial, a uma tristeza que é tão profunda, a uma falta de sentido de viver. A gente já falou isso na parte do desânimo, né, que é perder o ânimo, a alma, aquilo que nos dá vida, e cair em depressão. Mas o fato é que nós temos um propósito na vida. E o propósito, ele é algo que está a ser alcançado. Para esse propósito se concretizar, nós precisamos estabelecer ali no caminho metas. Então, nós temos metas a serem cumpridas para que o propósito da nossa vida, ao final, tenha sido, concretizado, estabelecido, efetivado. Então, o que a gente pode pensar? O que nós estamos fazendo? Está sentindo que algo está faltando? Faça uma reflexão profunda das suas condições. O que mais nós podemos fazer? No momento em que nós estamos vivendo uma pandemia, as pessoas estão em isolamento. Gravar o vídeo, por exemplo, foi a forma que eu encontrei de dar continuidade aos estudos que eu fazia na casa espírita que eu frequento. Então, comecei de um modo vamos dizer assim, sem tantas pretensões, apenas de manter o contato com a equipe, com as pessoas do grupo. Mas por que não colocar isso, divulgar para mais pessoas, para que eles pudessem estar junto comigo fazendo uma leitura, acompanhando, tendo acesso a obras que talvez não tenham, pensar juntos. Isso deu para mim um sentido de mais de utilidade, de fazer algo que possa ser bom, que possa ser útil para outras pessoas também. Lembrando sempre que a reflexão que eu faço, neste livro a Teresa de Calcutá nos provoca a fazer, é uma reflexão que é para mim. Eu sempre falo isso. Cada um deve tomar para si num processo de autoconhecimento.
Então, se existe ali um espaço que a gente pode dizer, nesse horário ou nesse dia, eu posso me dedicar a fazer determinadas tarefas, e essas tarefas, por mais simples que sejam, podem ajudar alguém. Então, eu posso fazer uma compra de supermercado para pessoas, né, idosas ou que tenham dificuldades de deslocamento. Eu posso, enfim, criar uma diversidade de coisas, de tarefas que eu posso ocupar o meu tempo, ser útil e com isso estar cumprindo com o meu propósito de vida, que afinal de contas é fazer o bem, porque o bem gera o bem, né? Assim como a gente fala, né, que a gentileza gera a gentileza, é um dar e receber numa vibração mais elevada e que pode provocar, ao final, que o nosso propósito de vida é a felicidade e a paz de consciência. Acredito que, se porventura o cristão se vê nessa encruzilhada de indecisões, de insatisfação com o que realiza, com seu trabalho vocacional, é porque precisa fazer um balanço inadiável. Então é para agora, vamos fazer uma reflexão agora da própria vida, o que nós estamos fazendo. E esse momento de pandemia, ele promove isso, né? Ele nos dá essa possibilidade de olhar para dentro. Então, esse balanço inadiável de sua vida espiritual. Não é a vida material, não. É a vida espiritual. Nós somos espíritos que estamos numa experiência na matéria, mas é uma experiência espiritual. É para a nossa vida espiritual, de sua busca e do seu encontro com Cristo interno. Muito trabalho, talvez, não signifique felicidade. Muita dedicação sem pensar nas motivações, e ela já discutiu isso, que é importante estarmos atentos para as nossas motivações internas. Então, sem pensar nas motivações, como já disse, possivelmente não ofereça o retorno de satisfação almejado ou necessário. Alguns fazem bastante, correm demais, levantam poeira por onde passam e ainda assim permanecem infelizes, embora estejam inseridos no trabalho que é a sua grande vocação. Então, tem gente que está realizada, né, na profissão que optou, faz ali aquele trabalho, gosta do que faz, mas não se observa que pode estar bem materialmente, né, financeiramente, uma pessoa que está estabilizada, talvez no trabalho, mas olhar para si mesmo, uma sensação de podia fazer mais, ou está doente, o corpo está adoecido, né? Está dizendo alguma coisa esse corpo, que o espírito ainda não tomou consciência. Então, nós temos que fazer essa reflexão, porque pode estar muito infeliz com esse vazio, com essa falta de sentido, embora a pessoa viva na superficialidade, e na superficialidade parece que está tudo bem. Eu tenho tudo o que eu quero, eu faço o trabalho que eu gosto, a minha vida está tranquila, está tudo perfeito. Mas fica uma reticência aí, alguma coisa que não foi preenchida, uma falta de sentido, porque não cuidou da vida espiritual. E nesse momento a vida espiritual clama por ser, né, atendida, para ser colocada ali em movimento, o movimento aqui da vida, que dá ânimo. A despeito desse fato, continua a indagar qual sua missão pessoal, seu propósito de vida ou sua vocação religiosa. Costuma pensar que, no caso, nos dediquemos ao próximo da forma como podemos e na medida certa do nosso amor, da nossa capacidade de amar. Por certo, colheremos no próprio trabalho a satisfação, sem cobranças. Isso é,
obteremos um resultado feliz daquilo que realizamos. Não se cobre, dê aquilo que você possui de melhor. Não adianta dar aquilo que nós não temos. Dê aquilo dentro da medida do que é possível e fique satisfeito. Não se cobre em demasia, porque cobrar por ter mais do que você realmente tem não te faz uma pessoa melhor. Pelo contrário, a culpa ela paralisa. Se começarmos a nos sentir culpados, nós vamos ficar insatisfeitos e não vamos fazer aquilo que poderíamos fazer, porque nós estamos querendo dar muito quando o nosso, o ego ali quer dar muito na sua vaidade, no seu orgulho. Nós não estamos observando que é com humildade oferecer o pouco que somos, reconhecer a nossa pequenez, como ela própria diz, e dar com satisfação. Aí nós vamos nos sentir plenos e vamos crescer espiritualmente. Então, aliás, isso não é exatamente um pensamento meu, é uma promessa do Nazareno. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Está em Mateus capítulo 19, versículo 29. Isso significa que quando Jesus fala que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, então é abandonar pai e mãe, é abandonar mulher e filhos, ou as terras, é desapega daquilo que não é teu, né? Estamos convivendo com essas pessoas porque nós precisamos dessa convivência para a nossa evolução espiritual. Mas, em nome de Deus, então eu deixo, né? Não é deixar de amar, né? Mas é amar a Deus acima de todos. É amar Deus acima do amor que eu tenho pelos meus filhos. É amar a Deus acima do amor que eu tenho pelos meus companheiros. Amar a Deus acima do amor que eu tenho pelo meu pai e pela minha mãe. Então, tem que amar a Deus. E amando a Deus, muitas vezes eu tenho que abandonar pai e mãe, abandonar os filhos, abandonar as terras, por causa do meu nome. Porque Jesus representava Deus aqui na terra. Receberá muito mais. Então, por conta do nome de Jesus, eu sigo Jesus, eu sigo os passos de Jesus. Mas não é abandonar como quem não se importa, como quem é indiferente, deixa pra lá, que se vire. Não é isso. Se dentro do mesmo mandamento, né, amar a Deus, está amar ao próximo como a ti mesmo, também devo amor, também devo honrar todas as pessoas, né? O pai, a mãe, os filhos, honrar, porque tudo é concessão divina, tudo é criação de Deus. A gente precisa aprender a olhar tudo à nossa volta como se olhasse Deus. Ver o Deus no outro, ver Deus em tudo à nossa volta. Ora, se mesmo servindo ao próximo permanecemos insatisfeitos, precisamos rever, avaliar, redefinir nosso trabalho, tomar clara nossa vocação e nosso chamado ao trabalho do bem com Jesus Cristo. Está acontecendo alguma coisa. A gente precisa fazer essa avaliação. Devemos apurar se não estamos usando a tarefa a qual nos dedicamos como fuga de algo ainda indefinido dentro de nós, mas, sem dúvida, deveras incômodo para a nossa vida íntima. Então, ela toca nesse ponto delicado, como ela é certeira ali, né? Precisa. Ela está falando de se tem alguma coisa que está te incomodando, você não está satisfeito de estar cumprindo com essa tarefa,
de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, analisa, tem o seu ego ali, tem o seu egoísmo que está ali falando. Existem algo que está na sombra, está no inconsciente, ela fala, ainda indefinido dentro de nós, está no inconsciente. Então procure ajuda. Às vezes ajuda com um psicólogo, né? Fazendo a psicoterapia, vai permitir entrar em contato com esses conteúdos que foram depositados ali por nós mesmos, por não querer encarar, enfrentar. Então eu não quero reconhecer as minhas fraquezas, porque com essas minhas fraquezas eu não sou aceita, eu sou rejeitada pelas pessoas que eu quero o amor delas, né? Criança, ela aprende isso já desde cedinho com a educação dos pais. Se os pais não estiverem atentos, a criança vai entender que só vai receber o amor do pai e da mãe se fizer o que o pai e a mãe quer. E aí ela começa a colocar no seu inconsciente aqueles conteúdos que ela acha que os pais vão reprovar e aí assim vão deixar de amá-la. Nós fazemos isso com os nossos filhos, né? Também é um movimento de aprendizagem que esses pais precisam e que eles passaram na sua infância, também viveram isso. Nós precisamos interromper esse círculo, né, vicioso de que são pessoas educando, né, com responsabilidade de educar outras pessoas, mas sem receber a educação adequada. Então, hoje em dia, que bom, né, graças a Deus, que nós estamos revendo essas relações, a educação moral, uma educação com virtudes, né, para que a gente possa considerar o outro, né, seus pensamentos, seus sentimentos, e podermos, afinal de contas, aceitar o outro como ele é, mas ainda assim mostrando que a gente ama, né? Embora algumas atitudes não possam ser permitidas ou aceitas, mas o amor não está em questão ali. Mas sim a atitude que precisa ser modificada para que se conviva, para que a gente para que a gente conviva bem em sociedade. Então ela fala disso, né? Desse incômodo. Que incômodo que há dentro de cada um de nós? Nós temos que fazer. Não é pensar no outro, não. É pensar em si. Reflexão é o autodescobrimento. Sempre colhi os frutos do trabalho que, segundo pude observar ao longo de minhas vivências, produz imenso gozo e felicidade. Então, se a gente está vivendo com plenitude ali, se entregando àquele trabalho com amor, dando o que a gente tem de bom, a gente vai receber. Então, vai sentir essa felicidade. Portanto, não acredito que no exercício desse trabalho feito com o coração, né, feito com a alma, com amor, com toda a capacidade de amar que existe em nós, possamos nos sentir insatisfeitos, frustrados, a menos que estejamos buscando algo diferente. Se você estiver buscando aplauso, reconhecimento, fortuna, né, se você estiver buscando bens materiais, então você está desviando do propósito. Querendo reconhecimento ou promoção, por exemplo, ou mantendo os olhos na atividade do outro, ansiando desempenhar o papel que lhe compete e não a nós. Então, muitas vezes, ao invés de estar prestando atenção no que a gente está fazendo, a gente está de olho no outro. Está de olho no trabalho do outro. Quando a gente coloca o olho no trabalho do outro, ou a gente inveja, quer aquele trabalho para nós, e desdenha a própria atividade, desvaloriza aquilo que a gente está fazendo, então a gente fica insatisfeito com o que a gente faz, porque a gente acha que o trabalho do outro é melhor do que o nosso. Então, de novo, analisa, vê ali a raiz de todos os males, que é o egoísmo, que está dando as suas caras nesse momento.
Atitudes como essas, evidentemente, nos trazem desgosto, desapontamento. Em vez de centrarmos atenção, energia e amor no pouco que podemos empreender no momento, desejamos fazer aquilo que é de responsabilidade alheia, sendo que não estamos preparados nem sequer para terminar o pouquinho que assumimos diante da vida do próximo. Então, cuida da sua tarefa, porque essa tarefa que lhe foi incumbida é aquilo que você tem condições de fazer. Não fique de olho na tarefa do outro, não se compare. Cada um é único, especial, filho de Deus. E cada um tem o seu grau de evolução, seu grau de entendimento, sua capacidade para desenvolver e vai fazer, e vai ser útil, e vai gerar frutos. O quadro sugere inquietação, decepção consigo mesmo e dificuldade em reconhecer que não está preparado para voos maiores no campo das realizações. Então, se a gente fica comparando, fica de olho no trabalho do outro, fica querendo fazer o trabalho do outro e desvaloriza o próprio, é isso que vai acontecer. Já falamos aqui, ela repete. Nós vamos nos sentir inquietos, decepcionados, frustrados e que não temos a capacidade para fazer aquilo, mas aquilo não é a tarefa nossa. Então, fica atento. O que é a tua tarefa, cuida dela. O que é a tarefa do outro, deixa ao cargo do outro. Grande número de religiosos e espiritualistas relutam em admitir que não podem tudo, que não estão aptos a abraçar tarefas mais expressivas e assim cobram de si aquilo que nem Deus espera deles. Isso sim gera insatisfação. Ao contrário, a satisfação será consequência natural caso concentremos vontade e esforços para desempenhar com máxima qualidade o pequeno papel que nos cabe. Se nos derramarmos por inteiro, amando intensamente o trabalho que fazemos pelo próximo e observando o limite do que efetivamente temos condições de realizar, sem dúvida alcançaremos a prazerosa sensação de dever cumprido. O cristão precisa se convencer de que não é missionário, de que só consegue fazer uma coisa de cada vez e de que, embora todos os seus esforços e sua vontade de acertar, nenhum de nós resolverá os problemas da humanidade. Tampouco salvaremos o mundo com nosso empenho e nossa boa vontade, somente. Entretanto, se pudermos canalizar as energias de maneira a alcançar satisfação no exercício de nossas responsabilidades, com ética e discernimento, então faremos a diferença para melhor. Se todo mundo pensasse assim, todos, em todas as áreas de atuação, agir com ética, com responsabilidade, com discernimento, saber o que é para fazer, o que não é, o que compete, o que não compete, a gente viveria realmente, como ela fala, a gente não vai salvar o mundo, mas se todo mundo fizer isso, o mundo já está salvo, porque a gente já deu um grande salto de qualidade na nossa vida. Então faremos a diferença para melhor. Ao atingirmos esse ponto, o trabalho já terá valido a pena, pois então haverá um sinal inequívoco de que começamos em nós a transformação que desejamos para o mundo. A questão que se levanta a respeito de sentir-se realizado, feliz com o que se faz, talvez seja de caráter mais pessoal que espiritual. Então vamos lá. Quero dizer com isso que, de modo geral, os cristãos vêm de muitas experiências mal-sucedidas em suas vidas, com imensa carga de culpa, e o que aborta qualquer sentimento de felicidade. Como eu já falei, a culpa ela é paralisante. Ela faz com que a gente fique estagnado naquele lugar, remoendo, mas culpado, eu não fiz, eu devia ter feito.
Ao invés de ficar ali, né? Analisa. Eu tô aqui me queixando que eu não devia ter feito, eu fiz, eu me arrependo. É importante o arrependimento, mas tem que ter um movimento de reparação. A culpa, ela não deixa, ela fica ali circulando, né? Ela não deixa que a gente saia avante para o arrependimento e a reparação. Então, na culpa, eu fico só com preso nesse discurso de que me sinto culpada, eu não devia ter feito isso. Devia ter feito o quê? Você fez o que você conseguia fazer. Você fez o que você, vamos dizer assim, tinha condições, conhecimento, né, talvez ignorância, mas hoje, com outro conhecimento, outro olhar, outras oportunidades, você pode fazer diferente. Então, a culpa, ela nos deixa estagnados ali, nesse discurso que não sai do lugar e que não nos deixa ser feliz. Ela deprime, ela nos gera imensa frustração. Mas se eu reconheço que eu errei e estou arrependido, e agora eu faço o movimento, terceiro movimento, que é de reparar aquilo que eu errei, e eu posso reparar de outras formas, né? Eu posso criar atividades, né? Se eu matei alguém, eu não tenho como reparar e trazer a pessoa de volta, né? Mas eu posso agora trabalhar para curar pessoas, para ajudar pessoas que estão doentes. Isso é um exemplo, porque às vezes a reparação, ela não é como quebrei um copo de vidro, eu vou comprar um copo de vidro igual e vou repor. Às vezes não dá para repor, mas dá para a gente fazer coisas diferentes que vão, né, curar aquela ferida, vão reparar aquele erro. Então, chega ao seu ministério mais como fuga do que como vocação. Quem fica preso à culpa está fazendo as coisas para fugir desse sentimento, ao invés de olhar para ele, elaborar, porque aí a gente cresce com isso. Assumem tarefas querendo mascarar as questões mal solucionadas em seu interior e pouco a pouco transferem para o trabalho a insatisfação que trazem consigo mesmo. Como uma planta que murcha sem vitalidade, gradativamente sucumbem diante de tanta pressão interna. Não adianta, a culpa ela faz isso, o remorso faz isso, ele faz murchar. Se a gente está sentindo isso, é preciso fazer uma análise, porque algo está inconsciente, drenando essas energias, fazendo a gente adoecer, inclusive. Então, tem que começar a sair desse lugar através desse processo de autoconhecimento. Então, pois sua dedicação é incapaz de encobrir as angústias, a falta de prazer de viver, o descontentamento com as questões familiares, pessoais, emocionais, sua carência de amar e sentir-se amado. Tudo isso está ali. Vou dizer que todo mundo tem isso, né? Nós temos questões familiares, conflitos emocionais, carências de amar. Então, nós precisamos encarar isso e reconhecer a raiz de tudo isso e começar a trabalhar no sentido de modificá-las. Mas o trabalho que tem que ser feito é desse autodescobrimento, porque senão eu só vou modificar comportamentos e o que está lá dentro, inconsciente, continua. Então, é o que ela fala, começo a usar máscaras e fujo do encontro comigo mesma e daquelas emoções que eu não quero encarar, não quero ver, então eu vou usar máscara, vou fugir e vou fazer atividades que vai parecer que está tudo bem, mas não está. No fundo, os conflitos continuam. Então, boa notícia é que com isso tudo não é oriundo da atividade que desempenham, isso não é da atividade, isso é de nós, devendo
devendo-se sim a necessidade de resolver assuntos pendentes, tais dificuldades podem muito bem ser abortadas enquanto se trabalha sem maiores contratempos. Continua trabalhando, continua servindo, trabalha o seu eu interior, faça o seu autoconhecimento e aí resolva essas questões internas, porque o problema não é o trabalho, não está lá fora, não está no outro, está em nós. Então a gente vai ver que essa falta de sentido, de propósito de vida, não é porque as tarefas não nos dão prazer, é porque nós não estamos de bem conosco mesmo. Então aquela tarefa, a outra, nenhuma vai dar satisfação pra gente. Apesar de nossos conflitos, e eu os tenho também, devotar-se ao próximo é um processo terapêutico deveras eficiente. Sim, a gente, no contato com a dor do outro, a gente descobre que tem muita gente sofrendo muito mais que a gente. E pode ter efeitos em nós, né, nessa relação. Mas tenha muito cuidado. Busque também ajuda para si mesmo, né, se tiver com dificuldade, para que não haja ali uma insatisfação tão grande ao ponto de levar à depressão. Podemos citar vários aspectos positivos, sim, de cuidar do próximo, né? Entre eles, a oportunidade de colocar as coisas em perspectiva. Aí foi o que eu falei, a gente começa a ver a vida diferente. Ao depararmos com os desafios do próximo, percebemos muitas vezes quão maiores são que os nossos. O problema do outro muitas vezes é maior do que o nosso. E se convencer de que os próprios problemas não são os mais graves do mundo é um excelente passo para a recuperação. Ainda como benefício desse lidar com as vicissitudes alheias, aprendemos a domar nossas feras internas, a exercitar o auto-perdão, algo extremamente importante para quem se culpa ou traz em cada ação uma punição desnecessária. Então, também quem tem culpa, né, se castiga, né, se acha merecedor de coisas ruins. Eu sou merecedor disso tudo porque eu sou culpado, eu sou uma pessoa ruim. Então, e entra nesse ciclo, como eu falei. Mas o auto-perdão, ele nos retira desse lugar de culpa, admitindo, né? Então, o ego precisa sair do seu pedestal, de se achar que ele é maravilhoso, lindo e perfeito, então que ele não podia errar. É essa a questão. O nosso ego faz com que a gente se ache mais do que a gente é. E a gente não é perfeito. A gente diz isso da boca para fora, né? Ninguém é perfeito, nós não somos... Nós sabemos disso. Só que nós agimos como se fôssemos perfeitos. Então, quando a gente erra, a carga que vem em cima da gente é muito pesada. Da culpa e do castigo, da punição. Então, é preciso começar a se reconhecer como um ser imperfeito, que vai errar e que é merecedor desse perdão. Não é que o outro vai te perdoar, é você se perdoar, você se libertar dessa carga pesada e começar a elaborar as coisas, e você vai ver, vai mudar a perspectiva, vai começar a ver que muita gente está sofrendo e muita gente está em condições piores do que as nossas, e que nós podemos fazer esse trabalho em nós ainda, né, e ajudando as outras pessoas. O contato com as atribulações do próximo nos ensina a ver em nós apenas seres humanos comuns, sem privilégios, sem obrigação de acertar sempre e sem a máscara de santidade, bondade ou honestidade que costumamos vestir em tempo integral. Então, foi o que eu acabei de dizer, esse ego que se coloca num pedestal. Então, ela fala, não, a gente, né, não deve se ver assim, porque nós não somos isso. Nós não somos santos, né? Essa máscara de santidade que ela fala. Adquirirmos uma visão mais acurada de nós mesmos,
Esse é o autoconhecimento. Pois o que vemos nas atitudes do outro geralmente é reflexo daquilo que vai dentro de nossa alma e de como agimos sem o notar. Sem notar, nós fazemos muita coisa. Nós agimos de forma muito irrefletida, de uma forma reativa. Acontece, a gente reage. Acontece, a gente reage. A gente não para pensar e verificar o que estamos fazendo. Então, é importante que a gente faça esse reflexo, essa análise do que está dentro da nossa alma, né? É um encontro que produz a felicidade, o sentimento de nós, de que somos humanos, na mais genuína acepção da palavra, com os nossos defeitos e limitações, mas também com toda a nossa capacidade de amar. Dessa forma, a interação com as dores alheias, com o amor que o outro alimenta, com nós próprios espelhados naquela pessoa, faz com que encontremos nosso lugar na vida, nossa potencialidade para sermos felizes e, quem sabe, a ocasião de sabermos quanto já somos felizes, quanto já somos e não sabemos, né? Porque não damos atenção, não valorizamos o que somos. Nós queremos ser mais do que somos e nos frustramos ao invés de a gente valorizar quem a gente realmente é. Só que quem a gente realmente é, se a gente não se conhece? Como que eu vou saber para poder me valorizar? Então, é importante fazer esse trabalho, dessa reflexão e perceber, ela lembra bem, o outro, ele muitas vezes funciona como espelho. O que eu vejo no outro, eu tenho em mim. Se eu me incomodo com alguma coisa que alguém fala, presta atenção, porque você tem isso em você. Caso contrário, não iria te incomodar. Então, isso são dicas para que a gente possa refletir e verificar o que está no inconsciente, é lançar luz naquilo que está escuro, nas nossas sombras, lançar a luz do conhecimento. Então, desvelar, né? O autoconhecimento também é descoberta, desvelar. Então, tirar esse véu e eu passar a enxergar o que estava por baixo, o que estava ali escondido. Então, vamos fazer esse trabalho. E quando a gente sentir essa insatisfação, não é com o que está lá de fora, é com o que está lá de dentro. E tem alguém lá dentro querendo falar para a gente. Esse alguém é nossa essência divina, é nosso real eu interior. Vamos ouvi-lo. Tenham todos um ótimo dia, muita paz e até o nosso próximo encontro.